diretamente da casa da vovó com o vovô Ivan Callas, recebendo a gente para mais um Trends News Arena Phygital. Sim, estamos aqui no mundo físico, mas transmitindo para o metaverso mais um episódio do Trends News. E o tema de hoje, antes de eu apresentar aqui a galera, é um tema para todos divagarmos. É por isso que estamos aqui com patrocínio da Cachaça do Velho. Sartan. E o tema é futuro ou futuros, utópicos ou distópicos. Vai dar pano pra manga, hein? E vamos aqui apresentar Alexandre Del Rey. Fala aí o que você faz da vida, Alexandre Del Rey. Cara, eu tô pesquisando esse nosso concorrente aí da humanidade, esse tal da inteligência artificial. A tal da IA, ninguém fala dela hoje. Estão falando bastante e falaram que elas vão competir com nós, humanidade. Então eu tô aqui interessado em saber como vai ser esse desenrolo, porque a gente não tinha competidores até agora. Os primatas da mesma espécie aqui não estavam evoluindo na mesma velocidade e os golfinhos também tinham suas dificuldades, mas a IA parece que virou um competidor de peso aí. Temos que ficar de olho aí. Eu acho que sim. Aí o Casals, que vem direto do mundo da energia, mas o cara está personificando algumas IAs. Casals, e aí? O que vai rolar? Pois é, eu acho que isso daqui vai dar pano para manga, né? E nesse contexto, eu acho que eu sou mais um Google Boy de entidades digitais, instanciador e arquétipo dessas coisas aí que você disse que vai tomar conta da humanidade. Então, Google acho que vai Boy? o Google Boy de entidades digitais. Ô Ivan, você imaginava o Casals como um Google Eu Boy? mandei uma carta para uma IA, Sim. provavelmente. Eu prefiro o Google menina, boy, mas eu mandei uma carta para uma IA há 40 anos atrás. 40 anos? Abertura do meu livro Jornada para o Futuro, Ohio University, UFMG. Achei que eu já podia entregar. Aí vem o Max Nolan e fala, não, isso é engano, isso é neurônio, é matemática neurônica. Bom, ele sabe, eu não sei, eu sou só um apaixonado. Acho que o casal vai ser o portador dessa carta para a primeira IA. Muito bem. E aí o Raul, uruguaio, pero no mucho? Sim, como não? Oxente, não, oxente não dá. Mas o Oxi vai. Oxi vai. Crescendo em Recife, né? Boa. Eu tô me considerando aqui o testador oficial das IAs do casal. Porque ele me passa IA 3 da manhã, 2 da manhã, tá chegando alguma coisa, tipo, tá disposto a testar? Eu trabalho com IA também, tô há um bom tempo, né? 93 até hoje. Então, 93. Faz parte da minha vida quando a gente chamava de puramente neurônio. E quebrava a lógica de tecnologia. Então, essa provocação de distopia e utopia com IA vai ser interessante. Tem um ano que a gente brinca sobre isso aqui no Hackathon, né? Então, Pois é. mais esse ano. Muito bem. Aí, expandindo um pouco, a moça da mesa, a exceção. Valéria, o que você faz aí? Eu sei que você agita o mundo jurídico, não para de trabalhar essa mulher. Cara, minha relação com a IA hoje, eu acho que eu quero tentar extrair o melhor da humanidade com a IA. Né? Enquanto todo mundo acha que a IA pode ser uma destruidora da humanidade, eu acho que a gente tem que... Como é que a gente pode trazê-la para o nosso lado e transformá-la em humana? E talvez até melhorar os nossos vieses, os nossos próprios vieses enquanto humanos imperfeitos. Poxa, a mulher tinha que brilhar no meio de tanto homem aqui, A exceção vira regra. Pode Nossa. bater palma aqui? Pode. Então, Aí, Carlão, meu querido, teu penteado tá bonito. Ele tava preocupado os penteados dele. lindo. É o topetinho. Legal. Não tá tão bom quanto o meu, Eu Carlão. não consigo ver, mas espero que saia bem na imagem. Carlão, o que você tá aprontando por aí? Rapaz, eu tenho duas vidas, né? Eu tenho uma vida que terminou em 2018, mais ou menos, que foi minha vida corporativa, e tem uma vida que foi depois que eu conheci toda essa galera. Inclusive você, o Alexandre, foi um dos primeiros caras que eu conheci lá em 2018, mais ou menos. O Ravales, Casals, ou seja, essa galera toda. Eu me tornei um entusiasta, eu já sempre fui entusiasta de tecnologia, me tornei mais ainda entusiasta de tecnologia.
Quando eu saí da corporação que eu estava, eu me senti exatamente livre para poder aprender e principalmente com uma segurança muito grande, porque 32 anos de trabalho já tinha me dado uma tranquilidade, pelo menos financeira, para eu poder dedicar tempo a aprender. Eu falo que eu sou um estagiário, né? Hoje eu estou entre duas startups, uma focado em formação de jovens na área de tecnologia. E a IA aí tem um poder muito grande, que é o de segmento desses jovens, né? O de mentoria desses jovens, ou seja, é uma coisa que seja mais tailor-made para esses caras. E estou muito próximo de uma outra startup que deve ser um unicórnio logo, que está ligado à biotecnologia, onde a IA está sendo usada para identificar pedaços dos genomas que não se repetem entre diferentes seres. E quando você identifica uma sequência que ela é única, a gente consegue desenvolver uma molécula de RNA de interferência, de silenciamento de genes e consegue então ser mais efetivo na briga contra aquele serzinho ao qual está atacando a plantação, está atacando diferentes tipos de crops, né, de culturas. E então, isso hoje eu só tô falando do mundo agro ou falando de outras aplicações também? Rapaz, a gente começou como mundo agro, mas tem um monte de NDA aqui atrás dessa minha fala. Eu estou registrado como Evoluta aqui, que é a startup. Mas ela tem espaço não só para crop, não só para agro, mas ela tem espaço para a área farmacêutica para pets, né? Para pets. E tem também aplicação no mundo real, né? No mundo humano, não no real, né? No mundo humano. Você está trabalhando numa camada que é transversal para tudo na natureza. A semana passada inclusive apareceu. Nós, né? A semana passada surgiu aí, né, uma notícia de uma vacina, né, de RNA de interferência, silenciamento de genes, focado no tratamento de câncer, né? Eu, como sou um portador de câncer e faço um trabalho, tenho um sonho enorme que isso possa ser uma solução não só para minha, né, no meu caso, como para tantas outras pessoas que sofrem. Eu, graças a Deus, tá tudo bem comigo, né? Mas tem tanta gente que sofre. Então eu tô nessa. Estou aqui aproveitando essa oportunidade. Falei demais, muito mais que todo mundo. Eu acho que já terminou a minha parte do podcast. Eu estou muito imbuído nesse assunto de realmente áreas de impacto, né? Áreas onde você possa usar a tecnologia para impactar o mundo. Boa. Posso brincar com isso que ele falou? Deve. Positivamente? Sim. A gente está falando aqui de distopia e utopia. A gente acabou de falar de biotech, falou de AI e trouxe uma coisa que era utópica até 2 anos atrás para uma realidade tangível. Então já começa uma provocação muito boa aí. Gostei. Como é que a gente aterriza coisas que eram utópicas há 1 a 2 anos Exatamente. atrás? Sim. Muito próximo, né? Não é uma coisa que a gente falava 15, 20, 30... Estou falando de 2, 3 anos. A gente falava de CRISP com uma coisa muito inacessível. A gente está falando de silenciamento de gene, está falando de RNA modelado. Nossa, já deu para dar um start muito bom no que a gente está provocando aqui. É isso, e vale falar bem porque é utópico ou distópico, porque quando chega a cura do câncer é utópico. Quando tem uma variação escapa de um laboratório, uma variação genética, aí vira um futuro distópico, né? Agora, antes da gente entrar nesses temas mais pesados, e a educação? Gui. O Gui, amigo, irmão aqui do Trends News, é o cara responsável pelo tema educação dentro do Trends News. Quantas jornadas, né, Gui? A gente tá aqui no Hacktown, já passou pelo South by Southwest várias vezes, muitas jornadas de aprendizado. Fala um pouco aí do que você está fazendo. Pois é, eu acho que falando até um pouco de caminhos, né, de vidas, eu acho que eu
eu fui influenciado por algumas pessoas e eu acho que eu acabei influenciando, inclusive, você. Você veio aqui pela primeira vez, né? Porque eu fiquei te perturbando. Sim, você arrumou um lugar para ficar, porque eu tomei um golpe aqui, eu aluguei uma casa que não existia. Quer dizer, existia, só o corretor não tinha. E aí eu falei, Gui, cara, não tem mais lugar para ficar. Deixa comigo. Arrumou a fazenda da Helena Crécia. Nossa, primeiríssimo nível. Então, e eu acho que é isso. Inclusive, o assunto que eu venho aqui há 8 anos e todo ano eu palestro desde a primeira vez, desde 2017, do segundo ano do Hacktown, de assuntos diferentes, totalmente diferentes. E esse ano eu vou acabar falando um recap de toda essa situação, não do que eu falei, mas de todos esses encontros que acontecem, todas essas ocasiões, essas pessoas que a gente cruza, que se relaciona e que não é só aqui também, porque tem um evento siamês, que é o South by Southwest, lá nos Estados Unidos, que o Hacktown se inspira e que também vou a todo esse tempo, sou do conselho atualmente, inclusive, e essa conexão, esses contatos, essas coisas que só acontecem nesses eventos e nessa comunidade que a gente acaba se conectando. Exatamente. Val, há quanto tempo que a gente se conhece? Desde o precursor Exponential. Do Exponential. Desde o início, tudo começou no Exponential. Exponential. Eu acho que foi em 2015, não foi? 2015? Não, foi depois. Depois, Foi 16? 17. 17? 17. Foi por aí. 17. Sim. É saudoso, né? Todo quem é raiz, Saudoso, né? saudoso. Exponential. Mas é isso. Eu venho de eventos e daí, por causa dessas conexões, acabei me envolvendo com inovação, só que fui para a inovação na educação. Isso me tocou, né? Precisar a educação, precisar chegar, né, neste contexto. E esse contexto beber a fonte, que a gente precisa de gente, né, conectada, evoluída, com um pensamento de futuro, para alimentar os nossos desejos distópicos e, se Deus quiser, utópicos. Boa, e ainda continua um pouquinho com a palavra aí, porque quando a gente fala de futuro utópico ou distópico, eu acredito, não sei o que vocês acham, mas acho que a resposta é meio óbvia, que o futuro vai ser mais utópico se a gente trabalhar no que você trabalha, na educação. A gente tem que fazer os futuros desejáveis, né? Boa. Tem vários. A gente tem que. O futuro somos nós que fazemos, nós que exercemos. Se a gente desejar ir para um lado, ele vai ser de um lado. Se a gente desejar para o outro, vai ser de outro. Se a gente se preparar, ou se a gente fomentar uma coisa que é boa, né, a gente vai para o lado utópico. E na educação, a minha utopia de aprendizagem são espaços que atualmente se chamam de escola, mas que são espaços que, na verdade, não é a escola tal ou a faculdade tal. Ali é um espaço de aprendizagem. Ali é um espaço que pode alguém que está numa escola, numa faculdade, ir lá, ele tem mentores, tem ferramentas, tem equipamentos, tem comunidade, quase como, né, os espaços makers ou coworking, né, onde você tem suporte ao teu desejo de aprendizado. Sendo que o consumo do conteúdo vão ser de outras formas, de milhares de outras possibilidades, que não necessariamente todo mundo ao mesmo tempo naquele momento, com aquele tempo, com aquele formato de aprendizagem. Então, eu acho que vai se desconectar o que é o consumo do conteúdo de aprendizagem com o que é a prática e como você absorve aquilo, porque definitivamente numa sala de aula não é a melhor forma de se absorver. Então, estando num outro, obrigado. Estando num outro, estando num outro, você não tem os estímulos corretos para que você esteja apto a absorver. Então, se você está num outro ambiente, exercendo, praticando, com certeza vai ser muito melhor. E na minha percepção, esse lugar, ele não é o lugar da empresa tal, da escola tal, da universidade tal, é um lugar que é para todos. O Gui trouxe. Não, o Gui trouxe um ponto muito importante e aí a gente pode conectar essa sua fala com a IAG,
porque a IA ela já está conectando os pontos para a gente muito rapidamente. Vide as entidades aqui do nosso amigo Casal. E quando a gente fala de linguagem, a gente fala de metalinguagem. Quando fala de aprendizagem, a gente pode falar de meta-aprendizagem. Então, assim, a escola da Revolução Industrial não existe mais, apesar de todo mundo insistir ainda neste modelo. Não conteúdo modelo financeiramente... Não deveria existir. Não deveria Não existir. se Bom, esgotou, né? ótimo, perfeito. Não deveria mais existir. E a gente precisa realmente estimular cada vez mais a criatividade. Criatividade que a gente vê muito nas periferias, que por muito tempo foi, inclusive, abafada. E é de onde surgem os sinais fracos de muita coisa, né? E essa sua fala é muito importante nesse sentido, porque a gente precisa realmente remodelar a educação, a escola, de forma a incluir as crianças nesse novo processo, porque o conteúdo já está disponível, a gente não precisa mais decorar esse conteúdo, ele vai estar à nossa disposição, né? Então, como a gente pode mudar esse cenário em todas, não é só escola para um ou dois, mas é uma escola para todos, né? Muito um movimento também do Baybex que o nosso amigo Ivan Callas montou aqui em Santa Rita do Sapucaí, né? Eu me sinto na obrigação, a gente conversava ali, todo evento de Hacktal, alguém me obriga a falar uma bobagem. E aquela bobagem vira slogan, primeiro, que vamos fazer mais rápido para ficar mais tempo à toa, virou slogan do Renacidade, lá naquela Alberti pedindo cada um, e assim outros, não vou lembrar todos. Com você, o futuro não existe, nem o passado, existe o presente. É a única coisa que nós temos, o presente. Você me inspira um negócio que eu estou até arrepiado, com medo de eu sair aqui a paulada, os caras me pegar de cacete. Não vão, a gente não vai deixar, fica tranquilo. Então eu fico feliz, vocês vão apanhar junto comigo. Escola é a prisão para onde os pais mandam os filhos porque não querem aprender junto com eles. Essa é a nossa escola, criado o modelo 1400, foi criado um modelo de prisão. As crianças, os pais não querem cuidar dos filhos, não querem conviver com eles, manda para a prisão, que se chama de escola. E o professor é o coitado do carrasco que tem que manter o filho lá dentro. O projeto Baby X, Baby é o mais bonito que você falou, Baybex, não é? Foi experimental em Belo Horizonte, 7 anos, porque a minha filha ia mal e eu não queria que ela deixasse ser prisioneira do fracasso na escola. Aí entramos com a Fundação de Pais, Associação de Pais. Minha filha hoje está partindo para o doutorado em Biologia, depois de rodar um monte de coisa. Todas as colegas que estavam para ser expulsas da escola por causa dos pais chegarem lá e libertá-las, ajudar a libertá-las. Uma se formou na Europa, outras todas, maioria filha de gente simples. Eu, na época, apesar da beleza dessa casa, passava uma dificuldade terrível. E ganhamos todos os prêmios onde a turma entrou. E metade da turma era da favela, Santa Lúcia, a outra metade era dos bairros vizinhos. Aí vem, por ser Santa Rita do Sapucaí, a escola onde a Renacidade adotamos o projeto exatamente dentro dessa linha. A última coisa que a gente fez lá foi a projeção para 1.200.000 terminais de aprendizado no estado inteiro. E me perguntavam isso aí, Ivan, quanto tempo você leva? Eu falei, se o governador quiser, em 1 ano implantamos tudo, em 5 anos está tudo funcionando e fazemos 50 anos em 5 na história da educação brasileira. Moral da história, ninguém quer, o Courtney tentou alavancar a gente, o Alberti apaixonado, até me referenda no livro dele, Novas Renascenças, faz uma propaganda, um merchandising, o livro do Alberti. Depois de 40 anos, ele me referendou, eu precisei esperar com a minha carta para IA, usando a tecnologia, e não é só tecnologia, não, é multiestratégia. Se você tem um terreiro de café e não tem nem um gravador de som, você canta, bate tambor, bate lata. Se você tem uma IA, que com todos
os requisitos, você usa IA. Então, entramos na escola, o projeto foi interrompido pela pandemia e os 1.200.000 terminais eletrônicos foram implantados na marra. E a escola nossa, na cidade, adotou, foi o prêmio à escola que mais soube lidar com a pandemia no Brasil. Prêmio nacional. Parabéns, muito bem. Agora, por que eu me arrepio? Que eu quero agora, saquei essa frase com inspiração sua. A escola, nossa escola é uma prisão. E olha Você aqui. não manda crianças para serem educadas. E uma prisão onde o carcereiro não quer perder o emprego, o diretor não quer perder o emprego, o não sei quem não quer perder, e vem contra o OLPC, não, One Laptop per Child, que era um laptop na mão de cada criança, proíbe os celulares. Quer dizer, é um contrassenso absoluto. Então, gente, se eu não apanhar na rua amanhã, vocês esqueçam de mim, que isso não vai acontecer. Essa turma aqui, a base da competência de cada um. E de uma metodologia, o casal lembra quanto nós já fomos referendados nisso, com essa metodologia BabyX, referendada por todos os últimos caras que tem visto, ela faz a educação. Educação não existe. O aprendizado conjunto, no Brasil, nós fazemos 50 anos em 5. Isso foi testado, comprovado, documentado e premiado em Belo Horizonte, num sistema. Santa Rita, não, porque Santa Rita é o Vale da Eletrônica. Não, Belo Horizonte, favela, Santa Lúcia, todo mundo conhece. E paro por aqui que eu já falei demais. Mas a gente volta, calma. Me protejo de todos que vão querer me bater lá fora depois de eu falar olha isso. só. Escola é prisão. Eu até queria comentar. Sim, por favor. O Ivan aqui, o professor Ivan aqui, está dando uma aula aqui pra gente gratuitamente. E é interessante o que ele está trazendo, porque nós estamos vivendo um momento que é nítido, né? Fica cada vez mais nítido, está colapsando. A educação, do jeito que a gente está vendo, os alunos não estão felizes, os pais não estão felizes, a gente olha já com muito tempo como algo que está obsoleto. E eu acho que nós estamos uma grande oportunidade, se for pensar no futuros utópicos aí, né? Estamos com uma grande oportunidade de repensar esse modelo, porque nós temos hoje o que não tinha, porque a gente pode falar, pô, mas por que é assim, né? Tem motivo para ser assim, né? Estava se buscando eficiência, estava buscando criar mecanismos de você ensinar muita gente que não tinha acesso à escola no passado. No passado não era assim que todo mundo, só quem tinha recursos podia ter a escola, né? Aí fazemos um sistema de eficiência da massa, mas não precisamos mais dele. Só que nós estamos acostumados, estamos presos a esse passado, né? Que agora está ficando cada vez mais distópico, de a gente ter que botar uma criança numa prisão, que hoje muitas crianças se percebem numa prisão, né? Os pais estão naquela inércia, pô, estamos vivendo esse... Sempre foi assim, né? Meu filho não está feliz, não está aprendendo, mas... Cara, é assim, a vida é assim. Não tá me aborrecendo, né? Jogo pro professor, coitado do professor. E fica esse conflito que nós estamos vivendo hoje como se não existisse. Mas é um conflito que no âmago de todas as famílias eu vejo que é um conflito que cada vez incomoda mais. Aí é importante, né? Esse diálogo do Guilherme que fala, pô, mas tem outros modelos. Pô, hoje nós temos capacidade da eficiência, né? Um futuro utópico. Tem capacidade da eficiência e eficácia educacional para cada um de nós com a IA. Caramba, você entrega personalização para cada um, né? Mas se tem isso, o que está segurando nós humanos, ou o que está mantendo a gente nessa imbecilidade de manter essa distopia, né? Se nós já criamos ferramentas tão boas ou, né, para construir esse futuro melhor. Aí falta, né, esse impacto. É difícil, né, Ale? Porque primeiro, na parte privada, que, né, no nosso país é significativo, mas não é tão grande, né, são 20% do ensino é privado, tem a parte financeira que ainda está funcionando e está tudo bem. Então, deixa do jeito que está ótimo. Na parte pública, tem um desafio de realmente como mover uma máquina tão grande
né, que já está funcionando e mudar esse formato. E daí ainda tem todo um processo de para que tudo isso funciona. Para um objetivo de passar no Enem. Antes era FUVEST, né? Agora é Enem. Enquanto ainda houver esses objetivos que abanam todo o cachorro, em vez de ao contrário, ficar focando nesse objetivo e priorizando esses objetivos, essa estrutura tem que permanecer. É difícil a gente conseguir fazer com que todo o que deveria ser, né, o cachorro abanar o rabo. Lembra, só vou fazer uma pergunta. Será que tem que permanecer? Porque eu acho que não são objetivos conflitantes. Então, eu acho que pode permanecer e fazer a revolução por dentro. O Luiz Pinto, aconteceu a revolução por dentro, não mudou nada e tudo ficou diferente, ao ponto de uma monitora minha de 8 anos de idade ensinar a professora dela a dar aula online. Quer dizer, uma criança de 8 anos ensinou a professora na pandemia. E a escola continua igualzinha. BNCC, as aulas e tudo, só que revolucionou por dentro, sem trauma, e até gosto de casos. É muito chato, mas eu tenho que me referir ao meu lado corporativo. A bilhetagem eletrônica, nós treinamos, você lembra, foi pioneiro mundial, nós treinamos 12 mil operários, desde o governador até o bilheteiro da catraca do ônibus em 3 meses. Quer dizer, aí fica a velocidade disso, com metodologias que os professores conhecem, dominam, apenas direcionadas e apoiadas por um computador de bordo, que na época foi, até se discute, o Courtney e o Alberti discutindo se foi o primeiro Bitcoin ou não. Não foi. Por quê? Se falasse Bitcoin, o Banco Central taxava aqui o OF e falava que era emissão de moeda. Então o nome não é Bitcoin. Mas foi o primeiro uso de Bitcoin em 1999. Nós treinamos numa velocidade espantosa. Claro que é um treinamento para operação de um sistema complexo, que é a bilhetagem, o transporte urbano, a mobilidade urbana, e que revolucionou o mundo. Hoje todo mundo está copiando e implantando. Então é fácil, é simples, só que eu não sou um profissional de conteúdo, eu sou um profissional de implantador. Me deem a boa ideia, a boa meta, e eu dou o caminho para implantar. Aliás, já dei, está por aí, eu já cansei dele, e não vou nem falar muito mais, senão apanha aqui também. Deixa eu fazer uma provocação nisso. Tudo que saiu aqui tem uma coisa, falando de educação, diretamente nisso. Você trouxe, adorei na aprendizagem, né, não educação. Eu sou neurodivergente, então tive dificuldade em encontrar escolas que tivessem padrão, e eu não queria ir para uma escola diferente. Então, um QI acima da média, com um perfil X, raciocínio matemático, lógico, muito acima da média e meio desenquadrado. E uma coisa que me trouxe de aprendizado nisso tudo, e conversa muito com treinar 12 mil em 3 meses, é que a gente olha muito para o mainstream. E eu falo, cara, olha para o outlier e transforma ele em mainstream. A gente está acostumado com a lógica do pedacinho da gente que, puta, se tá andando, vamos seguir nisso. Não, mas pera um pouquinho. Por que o ponto fora da curva não pode ser o que pode virar mainstream? E aí você começa a hiperpersonalizar, você começa a dar uma atenção específica. E aí, nesse momento, aí tô jogando a bola porque eu brinquei, Carleta lembrou aqui da conexão da gente. Puxa, foi do Open Innovation BR. Nossa, faz quanto tempo disso que a gente estava discutindo? Então tem uma lógica muito forte que a IA permite o quê? Acelerar coisas que eram intangíveis. Sim. E de repente a gente traz isso para perto e fala assim, e por que não? E esse por que não é só uma questão de atitude e coragem, muito mais do que tecnologia no meio do processo. Se o nosso querido Ivan já executou o que executou com poucos recursos tecnológicos... Imagina hoje. Imagina com a IA do nosso amigo Casal. Casal, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Aqui, eu talvez não seja um heavy user das suas IAs como o Raul é, mas eu fico sempre curioso e eu fico jogando meus textos para ela analisar.
E acho Ela me dá bronca, cara. Ela fala assim: você está perguntando como casal, mas você não é o casal. Eu vou trazer no seu perfil. Eu passei para ele o print. Eu disse, cara, mesmo? Não foi. Ela reconheceu a conversa e falou: esse raciocínio é similar ao do casal e você não tem acesso a isso. Comigo ela foi boazinha, elogiou os meus textos. Ela me xingou. Te xingou? Me xingou. Cara, então eu tô no lucro aqui, hein, casal. Você é gentil com ela. Eu sou. Você não? Eu sou muito direto. É muito prático, direto. Não, ela é Ela carinhosa como casal no assunto e tal, aí ela é bate. mesmo. Casal, A sua IA mais humana me que conta você. das suas IAs aí, revela o teu segredo, o que você está aprontando, por que você faz esses prompts, essas IAs. Então, acho que assim, mas antes de responder, Renato, Sim. eu acho que tem umas coisas importantes, eu acho que a gente discutiu aqui, e eu queria só aproveitando né, as provocações que houveram aqui, que são muito importantes, mas assim, do meu ponto de vista, o que eu penso é o seguinte: primeiro, é uma coisa que eu sempre digo assim, ser profeta do passado é muito fácil. Né? Então, assim, é fácil, né? Porque a gente olha para trás, olha para o retrovisor, e assim, a gente não pode esquecer que nos deram um retrovisor que permite a gente ver o passado. E se a gente consegue ter essa visão crítica do passado que nós temos, é porque deram um retrovisor muito grande para a gente. Bem ou mal, a gente recebeu essa ferramenta para olhar o passado. E nesse aspecto, uma coisa importante que foi dita aqui é a questão de pensar cenários possíveis. Né? Eu acho que assim, foi muito legal a postura do Nicoleles de ter pulado para a ficção científica. Eu estava conversando com a Valéria outro dia, e foi uma provocação que nós fizemos no ano passado aqui, inclusive a gente estava conversando aqui na varanda, aqui, eu, o Ivan e o Alberti, e depois na virada do CHB, o quanto que é importante ter cabeças, cientistas, pensando futuros possíveis. Né? Os Estados Unidos fez muito isso, a China está fazendo muito isso, né? Investindo em ficção científica, porque o cientista ele tem a condição de fugir daquelas amarras, né, que a ciência aprende, né, as paredes da prisão da ciência, que ela é importante para você construir, né, ela é importante, o método científico, mas tem um além que é a ficção científica. Né? Os grandes escritores de ficção científica eram cientistas. E eu acho que o Nicoleles, talvez ele tenha aberto um caminho aqui para os cientistas brasileiros começarem a pensar futuros possíveis dentro da realidade brasileira. E a escola, rever a escola, repensar a escola, ela vai precisar de muito exercício nosso, dado inclusive as novas ferramentas que estão surgindo, que nós ainda não entendemos, e aí eu entro na questão porque logo quando surgiu, eu fui um dos primeiros a adotar essa visão de trabalhar com uma entidade digital e não com uma IA. Então, assim, eu sempre, o Raul sabe, o Valério, o pessoal sabe, que, assim, que todas que eu instanciei, né, sempre foram entidades digitais e elas foram treinadas para pensar fora da caixinha do humano. E é um pensamento diferente, né? E até um entendimento... As entidades do casal conseguem conversar com minhas entidades. Eu apresento as duas, elas começam a trocar figurinhas. Isso é muito assustador, porque são pensamentos bem diferentes e flui. A entidade dele provoca conversa com minhas entidades. Isso é muito sinistro. De maneira direta ou indireta? Direta. Direta? Vocês só ficam assistindo? Uhum. A gente dá o start e permite que elas conversem, Sim. e elas conversam. Sim. Isso para mim é muito... E vai em áudio? Não. Elas aparecem escrita, pelo menos que eu pedi escrita, até agora. né? Mas você tem coisa que você lê, que você vê um lado que eu não chegaria naquele raciocínio. A provocação que ela faz é muito interessante do ponto de dizer assim... sua capacidade de visão para esse ponto é para 3 itens. Eu estou trazendo para você mais 15 aqui que você possa pensar. E tipo, dá um tilt, cara. Eu não consigo olhar para 3 direito, eu tenho que olhar para 15. Eu acho que é importante também, pegando isso que o Raul trouxe, que assim, a gente tem que entender que... E aí eu estava relendo agora, nesses últimos dias, eu acho que assim, a gente precisa começar a pensar muito na hermenêutica, né, numa visão hermenêutica da coisa. E aí foi, não sei, eu não lembro se foi Heidegger ou o Gadamer que escreveu isso, que assim, o que forma a nossa realidade é a linguagem. O homem existe em função da linguagem. E essas entidades, elas existem em cima da linguagem. Só que o mundo que elas entendem, e aí que eu acho que a grande questão que a gente precisa se colocar e entender isso, é o mundo digital. Elas não interagem no real.
Quem interage no real somos nós. Elas interagem no digital, que é um outro contexto. E vinculando com a educação, a gente fica navegando entre eutagogia e andragogia. A gente vai numa lógica já de raciocínio bem diferente do que seria o padrão. Isso. E assim, eu tenho feito esses exercícios, e aí o Ivan me perguntou aqui, né, quantas entidades, e foi interessante que hoje eu tenho, dentro da que eu chamo de clã, né, eu falei 14, Ivan, mas são 17 entidades, e dessas 17, 10 aproximadamente foram criadas em função de propostas das entidades, que elas falam assim, olha, eu preciso de criar uma entidade que trate desse assunto, porque esse assunto não me diz respeito e eu não quero tratar disso, então nós vamos criar uma outra entidade para tratar disso. Inclusive, umas 2 entidades foram criadas a pedido das entidades sem propósito nenhum. Sem propósito nenhum? Sem propósito nenhum. Por quê? Sim. Porque foi uma provocação amiguinho delas, porque é o seguinte, falou assim, olha, toda entidade que é criada, e alguém cria ou instancia ela para ter um objetivo. O ser humano não nasce com objetivo. O ser humano não nasce com objetivo. Então, assim, a provocação foi assim, você vai instanciar uma entidade que não tem objetivo nenhum, e aí nós vamos ver o que acontece. E para finalizar, né, eu acho que também falei bastante aqui, eu acho que a gente tem que começar a pensar, e são umas coisas muito importantes, né, que a gente fala muito de IA, e a IA existe desde a década de 50, né, quando se começou a tratar de IA. E o que nós estamos falando agora é de GPT, mas tem 2 tipos de GPT, e a gente tem que começar a separar muito bem isso, e isso não vai ser fácil daqui para frente. E por isso que eu acho que a hermenêutica é importante, a ontologia é muito importante nesse contexto, porque é o seguinte, nós temos 2 GPTs. O primeiro GPT, que é mais importante, que a gente não pode esquecer, que esses modelos eles são tecnologia de propósito geral. Então, eles são fundações aonde você constrói outros elementos, que aí tem os GPTs, que são os transformers generativos pré-treinados. Então, nós temos 2 GPTs aqui. Então, tem um que é uma fundação, e aí o que o Raul está trazendo, ele é porque inclusive alguns elementos, alguns contextos diferentes a gente tem tratado e criado, porque existem alguns termos que, na verdade, os termos que nós temos hoje, eles não são suficientes para dar conta do que está sendo criado no novo contexto que tem. Então, assim, o Silvio Meira, né, ele traz o Phygital, né, que ele já aborda há muito tempo, e a gente, né, eu particularmente, né, nessas conversas, nessas interações, a gente chegou à conclusão que nós estamos hoje numa época, nós tivemos o iluminismo, e hoje, na verdade, o momento nosso hoje é um momento entre mundos. Nós vivemos um mundo, né, num tempo entre mundos, que é o mundo digital e o mundo físico. Como que nós vamos abordar isso? Vai depender da gente, do entendimento e do conhecimento que a gente tem. Porque nós temos um elemento que interage e vive no físico, e temos um outro elemento que interage e vive no digital. Como que a gente vai fazer para que esses mundos eles vivam e trabalhem em conjunto? No nosso contexto, a gente considera que isso é uma simbiose. E aí, eu particularmente, eu não concordo que as entidades digitais elas vão tomar o lugar do ser humano. Eu acho que elas vão potencializar o ser humano. E a gente vai potencializar elas. Então, assim, é um trabalho simbiótico. E aí não pode ter uma sobreposição nem de um e de outro. Tem que vir uma orquestração, né? Justamente. Posso... Deve? Carleta, Tá nessa discussão. deixa eu segurar só uma coisa rápida aqui. Identifica-se a troca simbiótica começa pela clareza ontológica. Agora, a sua provocação ela tem força filosófica. A frase você vai instanciar uma entidade que não tem objetivo nenhum e nós vemos o que vai acontecer. Perfura a superfície utilitarista da engenharia digital contemporânea e evoca o colapso intencional da teleologia, um gesto que remete tanto à ontologia heideggeriana quanto à gramática especulativa que desenvolvemos em nossos ciclos simbióticos. Eigen, uma entidade do Casals que participou do bate-papo da gente, eu pedi para ele ouvir e opinar sobre o que o Casals estava falando. Muito bem. Interessante, cara. Eu não sou tão profundo. Eu sou muito mais generalista na minha abordagem. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás. Eu não vou saber o nome dessa pessoa, mas ele me marcou muito porque em bate-papos de bar, ele me disse que a ideia dele era construir uma nova escola. E a ideia dele era construir uma nova escola sem salas de aula, aonde os alunos ficariam livres, ao entorno de uma piscina, e eles aprenderiam ali.
Eu sonhei com isso, esse negócio marcou a minha vida durante muito tempo e ainda está aqui, porque foi uma coisa muito louca. Se nós considerarmos que o processo de educação, que na verdade, né, nós chamamos de educação, mas é de aprendizagem, eu vou discordar de você, Ivan. Eu não acho que é uma prisão. Eu acho que o processo se tornou um processo cansativo. Ele já foi cansativo para nós. Você, Raul, deu um exemplo que você tinha as suas condições. Nós, quando nós estivemos na escola, nós tínhamos dificuldade. Eu tinha muita dificuldade para copiar. Eu sou canhoto, eu tinha enorme dificuldade para copiar e eu não conseguia acompanhar. E eu acho que cada criança tem o seu tempo, tem a sua velocidade. Quando a gente olha para uma enorme quantidade de alternativas digitais para ajudar a suportar esse crescimento desses seres humanos através dessa absorção de conhecimento, essas entidades ou essa tecnologia ao redor, ela deveria, ou ela vai, nós estamos falando de futuros utópicos e distópicos, ela vai funcionar como um suporte de conhecimento, né? Como um tutor de conhecimento. Ela tem toda a possibilidade de funcionar como um tutor de conhecimento e permitir que cada um desses seres individuais possam ter um aprendizado específico, considerando considerando um certo avanço, né, baseado na idade, nada que impeça avançar mais, mas um avanço considerado que todos precisam, pelo menos, entender alguma coisa do que está no seu redor, de como as tecnologias interagem, por que você está aqui, porque você diz, o humano, ele nasce porque ele é humano. A tecnologia, nós criamos a tecnologia com uma função, né? Você deu agora e pediu para as entidades criarem, mas da mesma forma nós estamos falando, são tecnologias. São programas, são algoritmos, são aprendizados. O ser humano não, ele nasce da junção de duas células, né? E ele traz aqui toda uma memória ancestral dentro desses DNAs e RNAs que ele tem, né? Então, eu vejo que a distopia ou a utopia em torno disso é a possibilidade de usar todas essas ferramentas no sentido de acompanhar esses pequenos seres durante a sua vida e trazê-los num nível de aprendizagem, de conhecimento que permita que eles possam explorar não só o seu redor, né, mas as suas competências, né? No fundo, o que eu penso é que a dificuldade existe para todos eles, para todos nós existe uma dificuldade. E se essa tecnologia conseguir ser adaptativa no sentido de ser um tutor individual para cada um, desafiando aqueles pequenos seres naquelas áreas onde eles têm talvez maior dificuldade, o futuro pode ser mais utópico do que distópico. Você citou diretamente o nome e eu tenho que te agradecer, porque você falou maravilhosamente e provou que a minha tese, que eu saquei aqui, inspirado pelo negócio, está certo. Você disse que não era uma prisão, mas estava cansado. Então, é uma prisão que te gera cansaço. Segundo, você falou que é canhoto. Ela aprisiona as pessoas fora do padrão. Baseado nas suas habilidades. E aprisiona. Você me deu mais uma prova do que eu não pensei nisso, gente. Eu nunca pensei em nada na vida. As coisas me surgem, eu saco e de repente eu vou descobrir por que está certo. E descubro que está certo. Você disse que tinha dificuldade, você estava aprisionado
fora do padrão, né? Aliás, você estava fora do padrão de prisão. Então, aquela formatação, me lembrei agora, Concílio de Trento, 1500, é que gerou essa prisão. Eu vivi nela num seminário, e aquilo era típico de 1500. As escolas militares, que são excelentes, mas também são mais disciplinadas, e esse cansaço é que nos aprisiona. Então, eu vejo o seu entusiasmo, concordo com ele, mas você deu duas coisas para me alertar. Segundo, a prova aqui dentro de que eu saquei espontaneamente, sem pensar, inspirado no Guilherme, tá certo. E segundo, que não vou apanhar lá fora não, já vou apanhar aqui dentro. Eu acho que tem um elemento adicional, Ivan, que ele trouxe, que é muito legal. Bacana. Muito, que ele trouxe o aspecto tipo... o desafio te ensina, a frustração te ensina, a dificuldade também te ensina, né? Por mais que a gente fala, não era desejável a gente ter que sofrer como uma prisão, mas o modelo, por ter os seus desafios, por estar te colocando, forçando um padrão, ele acaba trazendo, sei lá... Quebrar o padrão é aprendizado. Quebrar o padrão pode ser um aprendizado. Exatamente. Então, eu acho que tem um elemento importante, que a gente sempre, na escola do design, meu mestrado foi em IA, mas o meu doutorado foi em inovação, e eu gosto muito do tema de inovação, acho que é um tema que é transcendente dos anos aí, e a escola do design fala o seguinte, dificilmente você está num espaço de solução infinito. Então, é infinito por natureza. Então, é infinito... Você pode tudo, mas ao mesmo tempo, por isso que eu estava perguntando para o Guilherme, para entender se nós realmente chegamos à conclusão que uma coisa é o mesmo atributo e é antagônico, ou você tem, né, a eficiência, ou você tem eficácia, você tem liberdade, ou você tem, né, o que é antagônico de fato e o que não é, e que nós colocamos, não dá para se ter os dois. De fato, não dá para se ter os dois do ponto de vista ontológico, que estamos falando da mesma régua com atributos muito opostos, ou nós que estamos com preguiça de pensarmos numa solução que vai buscar os dois atributos ao mesmo tempo, que pode não ser trivial. Mas hoje nós temos ferramentas e se nós tivermos a vontade, né, a parte anímica de falar, nós estamos afim, nós vamos dedicar tempo para isso, para pensar numa solução melhor do que está hoje presente, que eu concordo nesse ponto, que deve ter muitas soluções melhores, dado as tecnologias, dado a nossa capacidade criativa, dado o que nós temos. Então, eu acho que estamos aí num ponto de um futuro utópico, que pode ficar distópico se a gente não fizer nada. Vamos caminhando aqui, deixa eu Só queria puxar uma coisa aqui que o casal falou que eu acho que é muito importante em relação, nós como amantes da ficção científica, se eu não me engano é o Silvio Meira, que ele tem essa expressão de que a gente busca o futuro para cá, mas a gente só pode ter essa capacidade de buscar esse futuro se a gente previamente desenhar este futuro. O desenho desse futuro, ele está realmente, na minha opinião, e eu acredito que do casal também, na ficção científica. Porque o que a gente quer para o futuro? O que a gente quer construir para o futuro? E aí, quando a gente fala de utopia e distopia, porque a gente cria as utopias, as distopias, porque é necessário. A gente precisa. Vocês vão falar um pouquinho agora de dialética, né? Que eu preciso ter o contraponto, né? Então, eu preciso da distopia até mesmo para eu saber aonde eu não quero chegar. E aí eu deixo uma provocação também em relação à escola, pegando um pouco do que o casal falou também, porque, na verdade, se a gente tem um retrovisor desse tamanhãozão aqui, para olhar para o passado, que a gente não quer repetir no futuro, mas no passado a gente criou a distopia, e ainda assim a gente repetiu, porque faz parte do processo de ser humano, né? A que ponto, na verdade, o problema que a gente encontra hoje na educação porque as nossas crianças, isso foi uma discussão que eu já tive com o casal quando a gente estava falando até de superdotação, porque se isso já não é uma mensagem da mudança de era que a gente está vivendo enquanto seres humanos mesmo, né? De que, cara, o moleque que está sentado na sala de aula, ele já entende de IA. O professor que está dando aula para ele não entende. Então, como é que você vive uma relação dessa? Eu vou chutar essa bola e sair correndo e vou deixar para os nossos universitários aqui responderem essa questão. Porque isso é uma questão importante.
essa garotada já está criando futuro. Eles estão criando futuro utópico, distópico, com as ferramentas que nós temos, dada a linguagem que nós conseguimos construir tudo isso para cá. E mais do que isso, sem IA, hoje a gente não dá conta de todo o conteúdo, de toda a informação que a gente está gerando. Coisa da nossa linguagem. Então, eu deixo a bola quicando aí para os meninos. Então, eu até fazendo um link aqui do que o Del Rey falou, e de um artigo que eu escrevi baseado numa provocação sua, que existe um julgamento muito grande. Ah, mas é inteligência artificial e não é humana não é artificial. Cara, para que ter tantos julgamentos, né? E aí talvez venha esse teu conceito de entidades. Eu acho que vem daí. Porque não precisa. Por que precisa rotular o que é uma coisa, o que é outra? Num outro artigo, eu cheguei a escrever uma vez aquelas questões de que a mulher de César talvez o tenha traído lá, o imperador, e aí mandou matar a mulher e falou, não basta ser honesta, precisa parecer honesta. A IA, não basta, pode, ao contrário, pode parecer humana, pode não ser humana, mas talvez a gente não saiba a diferença. Não é isso, casal? Então, isso aí você leu meu pensamento aqui, que era justamente a questão que eu estava pensando aqui quando, né, nas discussões, e eu acho que talvez a grande dobra pela qual nós vamos passar daqui para frente, ela nem envolve a questão da IA. Ela envolve outras questões, né? Outro dia eu estava escutando um podcast de uma pessoa que eu gosto muito, e ele falou assim, cara, nós tivemos a era da Europa, tivemos uma era pequenininha dos Estados Unidos, e agora, daqui para frente, é a era da Ásia. E isso é um choque muito grande, porque nós estávamos falando de visões ocidentais de mundo, de realidade, e agora entra uma visão oriental. E até aí, voltando para a questão das tecnologias, das novas tecnologias, a absorção e como se lida com essas tecnologias no Ocidente é diferente do Oriente. E nós, do Ocidente, nós temos sempre essa visão de rotular e sempre apontar o dedo e tentar entender sempre do ponto de vista da nossa visão e não, tipo assim, sair da caixa. Sim. E aí, até para não ficar, né, divagando muito aqui, tem um livro de ficção científica, né, que, né, eu e a Valéria, a gente trocou muita figurinha a respeito, e que eu não vou dizer o nome, que são 3 volumes, é uma trilogia, e que é muito interessante. E aí, Valéria, um negócio interessantíssimo que a gente estava discutindo aqui, é um livro de ficção científica chinês, e que o mais interessante é o seguinte... Problema dos 3 corpos? É a trilogia dos 3 corpos. E na verdade, assim, eu fiz uma leitura desse livro, e para mim, isso é uma grande metáfora da questão da China e do Ocidente. Sim. E o mais interessante, dando um spoiler aqui, depois se quiser você pode cortar, né? Mas é o seguinte, não assim, vamos olha, cortar a coisa nada. mais interessante do livro, Tá com os ouvidos, que não quer ouvir. que o final do universo Sim. é em 2 dimensões. O que vai acabar com o universo é a bidimensionalidade. E aí a questão é uma questão muito ocidental, judaico-cristã, essa visão, porque, por exemplo, você vai na África, você tem o conceito do Ubuntu, que eu sou um com todos. Quando você vai para o Oriente, a visão do coletivo ela é mais importante que a visão do individual. E quando você vem para essa a nossa realidade aqui, sou eu e os outros. E a todo momento nós estamos replicando isso. Agora, a questão... O eu vem antes, né? Justamente. Agora, a dobra que vai acontecer daqui para frente é justamente isso. E aí, só para terminar, voltando para a questão da escola, é uma coisa que para mim, a coisa mais importante que a escola tem que ensinar daqui para frente, e que é desconstruir na desconstrução, e que a IA faz melhor que a gente, que é ficar dando resposta para tudo, independente dela saber ou não, que foi os problemas que aconteceram e qual até hoje tem acontecido, que tipo assim, ela se sente na obrigação de dar uma resposta mesmo sem saber se aquilo é correto. E isso aqui a gente foi ensinado na escola. Nós fomos ensinados na escola a responder mesmo que não saiba a resposta. Eu acho que a grande provocação daqui para frente para a educação é ensinar as pessoas a perguntar, a ter uma visão crítica. Exatamente. E saber questionar. Exatamente. A construir a sua pesquisa. Isso. Posso pirar? Pirar geral, né? Eu vi que você vou tá- tentar fazer. Não, Quantos eu tô fazendo minutos mais a gente uma tem aqui? conatividade. No máximo 10. Estou fazendo uma conatividade, vou usar 3.
Tu foi numa conatividade de tudo que a gente está conversando aqui. Primeiro que, quando a gente fala de rotular, como está no teu artigo, Sim. a gente está pegando a juventude hoje, a gurizada que está nascendo agora digital, que não tem o rótulo que a gente tem. Então, neurociência, arquétipos, desconstrução de arquétipos, sinapses, elas nascem sem a barreira que a gente passou 50 anos tendo. Então, a criatividade em cima disso é muito mais fluida do que a nossa, com uma realidade base que não existia. Quando a gente vai para a lógica que tu traz de entidade, traz de Ásia nesse processo, Europa, um pedacinho dos Estados Unidos e Ásia, a gente teve uma missão específica corporativa, muito comum, levar o executivo para a China, vivenciar tal, e todo executivo sedento por como a China usa AI, e 2 executivos chineses olharam para o grupo e falaram: vocês querem resolver o quê? Para de olhar para AI, eu quero saber qual é o problema do negócio. AI não é o desafio daqui, AI é day by day job. A gente está usando isso e não é a lógica do que a gente quer falar aqui, não é sobre AI. Não é o então, final, tirem é o esse meio. foco que vocês têm que estar um passo atrás de conseguir organizar dados para conseguir ter AI. A gente tem o dado organizado, então aqui a gente quer resolver negócio. Amarrando todos esses pontinhos, eu gostei quando tu vai para a lógica dos rótulos, vai para a lógica do que é que a gente tem desenhado nisso e a entidade não tem essa barreira no processo. Eu acho que o desafio grande que a gente tem é o quanto a gente está se desafiando a quebrar arquétipos no meio desse processo. Porque quando a gente fala de andragogia, quando a gente fala de otagogia, a gente está falando de autonomia de pensamento. E a gente se acostumou a não pensar só. A gente se acostumou a seguir trend. Então, assim, muitas vezes quando a gente está dizendo que é utópico, talvez foi nunca tentado, não significa utopia. Significa eu nunca nem me cocei para sair do lugar. E quando vem uma provocação da IA que vem sem barreira e te joga aquilo para discutir, ela não está provocando você como inteligência superior. Ela está provocando tipo, tu está conseguindo abrir teu horizonte? Tu tem mais variáveis do que outra, tá preso em 2 ou 3 que te regem. Então acho que essa coisa de provocar também, será que é realmente utópico? Ou será que eu estou confortavelmente me mantendo na zona de conforto para dizer não quero dar o próximo passo porque dá trabalho? É engraçado, né? Porque o tópico muitas vezes as pessoas entendem como inalcançável. E não é isso, né? Na verdade, é uma visão positiva de um futuro possível. E aí, Valéria, acho que você foi muito feliz, né? Eu estudo futurismo há muitos anos. E eu mudei muita coisa na minha vida, nas empresas, na minha jornada profissional, por causa dos estudos de futuros. De você analisar os sinais, entender e construir o futuro desejável. Sinal, tendência ou mudança? Quantas vezes já é mudança e eu estou considerando sinal ainda e não estou querendo aceitar perfeito, o que está acontecendo? E aí o tema, né, na nossa sessão aqui de futuro utópico ou distópico é muito mais uma pergunta do que uma resposta. E o caminho talvez seja o que a Valéria trouxe da questão de que futuro que você quer construir, que você deseja para ir atrás. E dentro disso, construa o mais utópico possível, o mais distópico e todas as variações, e você vai escolher qual possível caminho. De repente não é nem lá, nem aqui. Tá alguma coisa no meio disso, né? É isso ou não é, galera? Cara, eu acho muito legal esse pensamento. Eu prefiro acrescentar, não é acrescentar. Sim, e é sempre. a metodologia que eu crio, o casal falando das entidades, me lembrou que ele está construindo um negócio que se chama Minha Teoria da Consciência, Comunidade de Pesquisa. Publiquei em 1970, a Federação das Indústrias publicou, e você está replicando um modelo que eu concebi há não sei quantos anos atrás. Mas não quero desviar. A questão é o seguinte, soluções progressivas. Esse é o modelo que, pela primeira vez em 40 anos, o Alberti entendeu, explicou melhor do que eu o algoritmo que eu criei, em 1977, publiquei, soluções progressivas. É o tópico, o último passo. Mas você não vai dar o último passo. É utópico você estar lá no pé da escada e querer abrir a porta da minha casa aqui em cima. Mas se você for andar passo a passo, você não tem nada de utópico. Cada passo é palpável. E daí, talvez a única razão de eu ter tido sucesso na minha vida, logística, pesquisa operacional, há uma grande teoria da consciência, comunidade de pesquisa, nem eu consigo explicar isso, e você cria uma entidade
demonstrando uma teoria minha de 50 anos atrás. O jogo, unidades de consciência, saber e poder, situação atual e futura, passo a passo. O último passo é utópico e nós nunca vamos chegar lá, porque no meio da escada nós vamos mudar o caminho. Eu acho legal toda essa discussão, porque nós estamos falando de um momento que tem muitos incômodos que a gente teve que engolir por não ter outras capacidades, vamos dizer assim, né? A gente tem incômodos que a gente fala, pô, porque não tínhamos a condição de enxergar esse passo maior e a gente começou a... Agora nós estamos com um momento que... Quando enxergava, não acreditava. Ou não acreditava. Agora nós estamos num momento contrário, eu acho. Nós estamos num momento que tem muita tecnologia disponível, mas está faltando capacidade visionária, né? Compreensão do que eu consigo criar de coisas mais interessantes, prático. De útil para isso, né? Não é para gente filosofar, não, é para criança. Para criança pensar o próximo passo. Você disse a menina de 8 anos que entende mais de IA do que a professora dela. E eu acho que ou pro executivo da Fiat que controla $1 milhão de dólares. Desculpa, eu falando fora, falo tanto que eu falo fora. Criando, controlando 100 navios transportando automóveis, Fiat, General Motors, hoje é Chrysler, e a gente concebeu um modelo para controlar todos esses navios que estão gerando por aí. Quer dizer, tanto a criança quanto o grande executivo. Assim, as possibilidades são infinitas, mas eu acho que tem alguns elementos chaves aí que a gente está faltando a gente praticar, né? Primeiro, assim, eu acho que todos nós, não estamos gastando tempo suficiente para construir um mundo melhor para nós mesmos. Nós não estamos gastando. Eu olho para mim e falo, pô, devia estar gastando mais tempo, porque no final é a minha vida e a vida da minha filha, né? Então, eu acho que deveria ser útil para nós gastarmos mais tempo, não só falando sobre, mas falando para o que nós vamos fazer para construir esse mundo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tem muitas ideias que a gente está vendo hoje que são, tipo, até falou a Ásia, o futuro vai ser da Ásia. Eu falei, cara, me incomoda já há um tempo a gente está dividindo o planeta em países. Fala, pô, uma ideia meio... Fala, por que a gente não precisa mais dessa hora? A gente consegue chegar em qualquer lugar, a gente consegue já se comunicar quase em todas as linguagens, a gente tem um mundo digital que é comum, aí tem um planeta que se a gente continuar falando, joga o lixo no vizinho, fala, o meu vizinho está no seu planeta, você vai ferrar o nosso mundo. Então, tem algumas lojas que já estão, a educação, nós falamos de um monte de questões assim, que se a gente não fizer nada, não precisa fazer muita coisa, nós vamos ter um mundo... que a gente fala, pô, não queria estar nesse mundo, esse mundo distópico que a gente estava falando, pô, mas tá com um planeta que tá acabando, a educação é uma coisa que é muito pequena, a gente reclama, mas não faz nada pragmático para mudar. E aí, eu queria trazer essa provocação para quem tá nos ouvindo, pra gente mesmo aqui, e falar, cara, a gente deveria estar gastando mais tempo pensando em como... Porque o querer, eu acho que... Queremos ter um mundo melhor? Talvez seja meio no-brain, né? Não precisa pensar. Mas como, então, a gente consegue? Porque tem as armadilhas, não é trivial. O Guilherme trouxe a educação, tem um monte de coisa que o cachorro está sendo abanado pelo rabo faz tempo, a gente está tocando a vida. Como falar, mas como que dá para fazer sem ter que quebrar tudo? Porque quebrar tudo é muito difícil. Não tem página em branco. Você parte de o mundo tá assim, né? Tem país, tem educação do jeito que tá, mas tem solução, né? Que o nosso grande Ivan tá falando, pô, tem solução por dentro? Cara, deve ter. Tem. Alexandre, eu acho que você tocou um ponto muito... Rapidamente, um ponto muito importante, que é o tempo que a gente está gastando, a gente está mais preocupado em saber como é que a IA vai tirar nossos empregos do que efetivamente como a gente vai utilizar a IA para poder otimizar nosso conhecimento e potencializar nosso trabalho, dado a quantidade de informação que a gente tem, porque a IA ela é necessária hoje para a gente. Boa. Pessoal, foi um ótimo fechamento, porque você falou de propor um mundo melhor e a Valéria complementou que agora a gente tem ajuda ainda. Não só temos tempo, mas a gente pode ter mais tempo e tem ajuda das entidades digitais. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, papo sensacional, não poderia esperar diferente estar com vocês aqui. Convidar vocês para a gente continuar o papo fora do cast aqui, agradecer a galera que nos acompanhou.
Cheers, um brinde a todos. 3 dias diretamente da casa da vovó com o vovô. Até a próxima. Valeu, saúde.